Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Vós sois tão bela como a aurora, qual sol refulgente brilhando no céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, neste dia em que a Igreja celebra a festa do apóstolo e evangelista São Mateus, o Evangelho, agora proclamado, apresenta-nos precisamente o chamamento que Deus dirige a Mateus. O momento que transformou para sempre a vida daquele homem, a vida daquele cobrador de impostos, que se tornou discípulo de Jesus, um dos seus apóstolos e um dos 4 evangelistas. Olhemos, pois, para este chamamento, pois me parece particularmente elucidativo do que significa sermos cristãos. Isto é, o chamamento de Mateus, que agora escutamos, diz-nos o que é que Jesus espera de nós como seus discípulos. Antes de mais, convém sublinhar que nós às vezes olhamos para os apóstolos e pensamos: eram pessoas extraordinárias, pessoas excepcionais, tão diferentes de nós. Mas o interessante é que o Evangelho nos vem dizer: não, não é verdade. Não eram pessoas extraordinárias. Mateus não era uma pessoa perfeita e impecável, nem muito menos um santo. Agora, aclamamos-lo como santo, mas quando Jesus o chamou, estava muito longe de ser um santo. Aliás, era uma pessoa muito mal vista pelos seus contemporâneos, porque era um cobrador de impostos, ao serviço da potência ocupante, que eram os romanos. E por isso os publicanos, os cobradores de impostos, eram especialmente mal vistos no tempo de Jesus. Era o caso deste homem. Este homem que Jesus vai chamar. Alguém que é mal visto, mal quisto pelos outros. Era um homem como tantos outros homens daquela época,
Alguém que trabalhava, que fazia pela vida, tantas vezes incompreendido pelos outros. Alguém que ria e chorava, que se preocupava, que tinha os seus projetos. Isto é, alguém como nós. Os apóstolos eram pessoas como nós, com limites, com qualidades e com defeitos, como qualquer um de nós. E é este homem que Jesus vai chamar. E este é um outro aspecto a sublinhar. É onde é que Jesus o chama. Jesus vai chamar Mateus ao seu lugar de trabalho. Dizia-nos o Evangelho, Mateus estava no posto de cobrança, no seu lugar de trabalho, no seu contexto habitual, na atividade que desenvolvia diariamente. E eu sublinho isto porquê? Porque é aí que Deus nos chama. É aí que Deus nos fala, na nossa vida diária. Deus chama-nos e dá-se a conhecer a cada um de nós nos pequenos nadas do nosso dia-a-dia. Esta é uma das nossas grandes dificuldades. Gostaríamos sempre de ter uma revelação extraordinária de Deus. Gostaríamos que Deus se manifestasse a nós numa aparição ou algo parecido. Só que não é essa a forma de Deus falar connosco. E o chamamento de Mateus, que escutamos no Evangelho, sublinha precisamente isso. Jesus vai ao encontro deste homem no seu lugar de trabalho, no seu dia-a-dia, na sua tarefa diária. E é isso que Deus faz connosco. É nos pequenos nadas do nosso dia-a-dia, é nos nossos ritmos de vida, é naqueles com quem estamos ou com quem trabalhamos, é nos acontecimentos da nossa vida que Deus vem ao nosso encontro. E tantas vezes nem damos por isso, porque estamos demasiado distraídos. Por vezes, desculpamos a nossa tibieza e mesmo o nosso desinteresse pelo modo como vivemos como cristãos, porque não temos uma revelação extraordinária de Jesus na nossa vida. Não é esse o modo como Ele se manifesta. É no nosso dia-a-dia. E Jesus chama Mateus para que o siga, para que escute as suas palavras, para que imite os seus exemplos e para que o dê a conhecer a outros. E também aqui somos nós que estamos em causa, porque é isto que Jesus espera de cada um de nós como cristãos. Espera que o sigamos na vida de cada dia, que o escutemos e procuremos pôr em prática as suas palavras. Espera que o imitemos nas suas atitudes, nomeadamente na misericórdia, de que nos falava o Evangelho que hoje foi proclamado. Espera que o demos a conhecer àqueles com quem vivemos, com quem trabalhamos ou com quem contactamos, que o demos a conhecer mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Aquilo que Jesus espera de Mateus quando o chama é aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Nestes vários aspectos, o chamamento de São Mateus, que hoje celebramos, define o que significa ser cristão. Sermos cristãos significa, na nossa vida normal, diária, estarmos atentos a Jesus Cristo, escutarmos o seu convite a segui-lo e aceitarmos segui-lo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos comportamentos. E quando olhamos para o exemplo dos santos pastorinhos de Fátima, é também isto que encontramos. É esta mesma dinâmica que vamos descobrir. Deus sai ao seu encontro na sua vida diária. Isto é, Deus vem ao encontro dos santos pastorinhos de Fátima no seu trabalho, que era o de guardar os rebanhos, um trabalho que lhes tinha sido confiado, e nas suas brincadeiras de crianças. É aí que Deus se manifesta. É aí que Deus se revela, através do anjo e através de Nossa Senhora, na vida diária daquelas crianças. Como Mateus, também os santos pastorinhos de Fátima responderam prontamente ao chamamento que Deus lhes dirigiu e tornaram-se para nós um exemplo do que significa seguir Jesus, o exemplo de como este chamamento
de Jesus se concretiza na vida de cada dia, nos pequenos nadas que ninguém vê ou em que ninguém repara. Às vezes num gesto de gratidão, num gesto de ajuda que passou despercebido a toda a gente. Caros irmãos e irmãs, aprendamos com São Mateus e aprendamos com os santos pastorinhos de Fátima a sermos cristãos, a seguirmos o chamamento que o Senhor nos dirige. Aprendamos com eles a estar atentos aos muitos modos como o Senhor se vai manifestando na nossa vida de cada dia, nos pequenos nadas da nossa vida, naquilo que é o nosso dia-a-dia com as suas tarefas e preocupações.